Dá uma olhada nesse vídeo aí. Manda. Na praia, um Muricy com Amoroso. Olha o que eles falam do São Paulo. Vamos ouvir. Aqui, ó. Essa dupla aqui, ó. Só tem que o quê, professor? Respeitar, né? Bastante, meu, que jogou muito. Eu também joguei alguma coisinha. Melhor treinador do Brasil aí, ó. Uma coisinha e como técnico também foi legal. Então, gente, quando a gente veste a camisa do São Paulo e vestimos, São Paulo não cai nunca. Essa é a grande diferença, cara. O cara tem que vestir essa camisa aí, cara. E honrar, e suar essa camisa aí. Eu acho que tá faltando isso aí, um pouquinho mais de vontade aí. É isso aí. O professor falou, eu concordo. Eu tenho certeza que se vestir de corpo e alma, não tem pra ninguém. Vai cair não, cara. Ao contrário, acho que vamos chegar um pouquinho mais acima aí. Olha que ele tá. E vamos classificar pra Sul-Americana, hein? Então o recado tá dado. Tamo junto aí, moçada. Tamo junto, valeu. Bom, o Amoroso, campeão mundial, campeão da Libertadores com o São Paulo em 2005. E o Muricy dispensa comentários. Agora, o Muricy, ele vai lá e falou, tá faltando um pouco de vontade aí. E aí, no final, ele fala, anota aí, nós vamos classificar para a Sul-Americana. Eu não acredito que o São Paulo vai classificar para nada. Acho que o São Paulo escapar ali da zona de rebaixamento tá de bom tamanho. É um grande objetivo. Eu não acho que aí falou o coração e tentou direito, que o Muricy é São Paulino, né? E agora, o Amoroso também é. Falta vontade pro São Paulo? Bom, o Muricy falou, tá faltando mais vontade. Se você transferir isso para a entrevista do Rodrigo Caio de ontem, o Rodrigo Caio foi muito claro na entrevista ontem. O Cueva precisa se ajudar. Nós estamos aqui para ajudá-lo. Por que ele não se ajuda? O Cueva não jogou aquela partida contra o Santos porque ele estava gordo, fora de forma. A gente disse aqui, teve um monte de gente lá no São Paulo, quando eu disse aqui, ó, o Cueva está fora do peso, não joga porque está gordo. Os caras lá no São Paulo ficaram bicudo comigo. Eu não tenho nenhum problema de que eles fiquem bicudo. Eu tô pouco me lixando. Gordo também. Tá fora do peso. Tá fora do peso. Tava fora do peso. Não foi jogar porque tava fora do peso. Gordo. Agora... Como diria o Walter Abrão? Tá gordo, senhoras e senhores. Ele falava isso do Mirandinha, né? Quando o Mirandinha jogou no Corinthians e no São Paulo, pegava na bola e falava, tá gordo, hein, senhoras e senhores? O primeiro Mirandinha. Sebastião Miranda Júnior. Foi o primeiro Mirandinha. Pascoal, não acho só que o problema é físico, não, sabe por quê? Não, só para completar. E quando ele fala que o problema é falta, eu estou dizendo que do Cueva, sim, ele não tem condicionamento físico. Quando ele veste a camisa do Peru, parece que ele se investe de uma armadura e muda de característica. E quando veste a camisa do São Paulo, é uma coisa completamente diferente. Só para exemplificar. Você tá falando do Cueva. O Muricy aí falou, tá faltando mais vontade pro São Paulo, ele não falou pro Cueva. Eu estou transferindo essa falta de vontade. Eu estou transferindo essa falta de vontade para o Cueva. Para o Cueva. O resto tá tudo correndo que nem louco. Não, correr até corre. Comendo a grama. Correr até corre. O senhor pega no pé de quem não pode se defender. Do Cueva? É lógico. Queria ver se o senhor falar isso do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio da vida pelo São Paulo. Falar isso Jusilei. O senhor sabia que o Jusilei... Às vezes eu não tenho vergonha de contar. O senhor sabia que o Jusilei teve uma discussão áspera com o Cueva por conta de falta de vontade nos treinamentos? Eu não sabia porque eu não sou fofoqueiro. Você sabe que o Cueva não queria... Você sabia Você sabia que o Cueva não queria nem colocar aquele negócio que marca a atividade física e o Jusilei foi dar uma dura nele por causa disso? Seria bom o senhor colocar, então tá bom. Mas eu sempre tenho que ter uma carta na manga, meu senhor, porque vocês ficam com essas conversinhas e eu dou logo a raquetada em vocês. Mas se você tinha essa informação, por que você não falou? Claro que a gente vai apurando as coisas, né, Benjamin? A gente vai apurando as coisas e vai sabendo por que é que o cara não tá no nível que a torcida deseja. Vamos deixar a coisa bem clara. Você tá, hoje que eu vou falar, já começou, hein? Você tá, pra falar alguma coisa vai demorar 1h30 você hoje, tá louco? Ó, também não olha feio não, se for assim também não precisa me buscar mais em casa. Ô, Flavinho, diga. Não faço questão. Não faz? Não, mentira, caro, brincadeirinha. Vai ficar caro, você vai pagar táxi. O problema do São Paulo é só o Cueva? Não. O problema do São Paulo, existem dois problemas do São Paulo. Um problema é um problema técnico-tático, que é a defesa do São Paulo, que é uma tragédia, é um desastre. O outro problema são esses jogadores que não estão correndo o que deveriam correr. Senhor? Diga lá. O Cueva é um deles. Então começamos por onde? O Cueva é um deles. É uma coisa, cara. Inclusive, o Cueva Cueva não eu tô falando aqui biscoito, ele fala bolacha. É a mesma coisa. O Cueva não usou no treino, aquele frequencímetro. Você sabia disso? O senhor sabia disso? Eu sabia. Por que não contou antes, então? Já faz quanto tempo? Aqui é o seguinte, Flavinho, aqui é sempre uma cartinha na manga. Porque quando vocês começam a falar groselha, eu logo dou
Já dou a letra pra Ô, vocês mano, o problema do entenderem. São Paulo é só o Cueva. Então, Benja, começando pela declaração do Muricy. Eu não O problema concordo do com o São Paulo Muricy, é que não, não tem cara. goleiro, não tem zagueiro, não tem lateral. Não, mas eu não concordo com o O Muricy, problema é o porque eu Cueva. não acho que o problema O do treinador São Paulo... pediu pro... Tem nome e sobrenome. Dorival Júnior, o treinador do São Paulo. Eles gostam sempre de coisinha. Não é floreada. coisinha, o cara tem nome, pô. O rapaz veio hoje com você, ele vai conversar com você. O negócio é o seguinte, o treinador do São Paulo já pediu para o pessoal que faz a avaliação de jogadores, avaliação de jogadores e atletas de outros clubes, até do exterior, para que o São Paulo fique atento para contratar. Atenção que eu vou falar no plural, que é para vocês entenderem. Laterais. Voltando lá, então, em cima do que o Direitos Muricy falou... e esquerdos. O Muricy, ele até pode ter deixado o lado torcedor aflorar, ter feito uma crítica aí mais pesada com o coração, enfim. Mas eu não acho que o problema do São Paulo é vontade. O problema do Cueva é. Eu acho que o único jogador da equipe titular do São Paulo que não tem vontade em campo é o Cueva. Aí eu concordo com o Pascoal. Mas eu não acho que o restante do elenco falte vontade, Benja. Eu não acho mesmo. O problema do São Paulo é que o jogo não conseguiu ainda encaixar. O Dorival ele chegou há algum tempo. Mas é verdade. É um clichê que você não gosta, mas é verdade. Vai ter que levantar, Benjamin? Mas é verdade. Tá com uma O elenco do preguiça, São né, Paulo... Aqui, ó, clichê. Vamos lá, o Oscar pro clichê, cadê? Oscar, clichê chato. Encaixar, mano. Você não falava isso. Mas é verdade, mas ô Flavinho... Turno Ah, mano, todo posso aí. falar pra você? Não, deixa eu falar pra você. 23ª Não, rodada. deixa eu falar uma parada pra você. Você tem mais uns- vocabulário que Tem isso. uns caras aí que vai falar, olha, não encaixou. Você vai falar, pô, não dá pra pedir mais nada. Encaixa é né? leve. Você tem mais Você. vocabulário, cara. Nova lá. geração, o cara que... É uma pô, gíria não do é futebol. gíria. É uma gíria do Quer ver? futebol. Por que o Corinthians tá em primeiro lugar? Por que o Corinthians? Porque o jogo do Corinthians encaixou. Por que o São Paulo tá em penúltimo? O jogo do São Paulo não encaixa. de jeito Vamos lá, vai, mano. vamos lá, então. O time do São Paulo até agora não conseguiu engrenar na mão do Dorival, mas é um time que tem potencial pra isso. Tem bons jogadores. Você vai falar isso de Então, novo? Você mas fala isso é fato. todo dia, mano. É melhor do que só negar a informação, E o Pascoal. Benjamin... É melhor falar Não, óbvio, viu? É melhor falar óbvio do que não falar nada. Então, eu fecha prefiro... a casinha. Vou falar um negócio pra você. Não, negativo. Não, O senhor tem que casinha falar não. nada. Abraham Lincoln falava o Fecha seguinte, sua ó, casinha aí. fica às vezes com a boca fechada, que é Olha pros lá. outros passarem O ridículo. negócio é o seguinte, com relação ao time de São Paulo, o Cueva, sim, é um jogador, Benja, que parece que broxou no São Paulo depois que ele não foi vendido. Depois que ele não foi negociado, o futebol do Cueva fez isso aqui, ó. Na seleção do Peru, toca em mim! Aí Vem em mim! O senhor falando, o problema é físico. Não é físico, porque no Peru o Cueva corre. Mesmo gordinho, mesmo parecendo uma Tanajura, ele corre lá. Ele corre. Tanajura, Você não pode falar lógico isso. que Fala posso. assim, tá? Não pode Então, falar. o negócio é o seguinte, o Aí, que tá falta vendo? pro Cueva é vontade de vestir a camisa do São Paulo. E o que falta pro São Paulo é um dirigente, um presidente que chegue peitando o jogador. Pra onde ele tava Quem sendo é o vendido Cueva mesmo? na fila do Pra pão Turquia. pra desrespeitar o São Paulo? Pra jogar sem tesão com a camisa do São Paulo. Então, o que falta é o seu Leque, o seu Vinícius Pinotti, ou então o Pinóquio, enfim. Não, Pinotti. Vamos lá. Falta Não, descer no mano. gramado, Ó, falta descer no gramado, dá uma Vinícius escovada no Pinotti. treinador. Falta descer no gramado e dar uma escovada no jogador. Tem que chegar e falar, Dorival, o negócio é o seguinte, você tem autonomia, peita esse cara. Quem que é o Cueva? Esse cara não é o Messi, cara. Esse cara não é o Cristiano Ronaldo. É pura e simplesmente Cueva que atua na seleção Deixa eu do te Peru. falar. O Não São foi Paulo- vendido, perdeu a vontade de jogar? Dá uma prensa no cara, pô. Ô, Simon, o São Paulo não pode perder tempo com o Cueva, gente. O Cueva não entra na lista dos 100 maiores jogadores da história do São Paulo. Não, pera, Quem é? Você tem razão. Quem é o Cueva? Dos 200. Vem Até cá, agora, fez nada. Não entra nada. O entra Cueva lista jogou lá, nenhuma. jogou Saiu meia- do São jogou Paulo, quatro, O Cueva ninguém vai- passou lá. O Daqui um Cueva, mês ninguém o Cueva lembra. jogou meia dúzia de 3 jogos aí do Campeonato Paulista bem, tá? Bababá. Tem um destaquezinho na seleção do Peru. Agora, o Cueva não é nada na história do São Paulo. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Eu não é que eu tô comparando, aquelas coisas, o time que jogou Pedro Rocha, Raí, Careca. Não, não precisa chegar tanto, ele não é nada. O Cueva comparado a nada no São Paulo é nada. Aí eu concordo com o Mano que a diretoria do São Paulo tem que ir lá, amigo. Ô, Cueva, pô, eu queria falar um negócio, mas não vou, né? Não vou falar por causa do horário. Qual é, cara? Tá louco. Eu já fiquei louco de raiva quando o Pintado aquele dia falou aqui pra gente que o Pintado, quando foi dirigir o time contra o Santos, que o Rogério Ceni tinha ido embora, Que ele tava gordo, fora de forma? e o Pintado colocou ele no banco, ele falou, não vou pro banco porque Depois contra a minha é ruim carreira. pra minha carreira. Pô, a diretoria do São Paulo tinha que falar, o quê? Você não vai pro banco, amigo?
O Raí foi pro banco na seleção brasileira, o Cueva não quer ir pro banco do São Paulo, ou Simon? O Falcão foi no banco do São Paulo. Foi? O Rei de Roma. Falcão foi pro banco do São Paulo? Era o Paulo Roberto Falcão. Então eu Quem é o Cueva, Simon? O Cueva é um que aparece de cartucheira de vez em quando aí, né? Além disso, está acima do peso. O problema do São Paulo é um problema que eu vejo que começa na diretoria, tá? Essa empáfia de que time grande não cai, é só o que eu estou a falar. Então começa por aí, tá? Começou com o técnico errado, agora o time também, o Dorival Júnior, na minha opinião, é um técnico competente. E ele tem condições, esse período todo que parou, o que ficou parado, data FIFA, o São Paulo tem condições sim de organizar. Até porque tem jogadores bons, Hernanes, Petros, Rodrigo Caio, Prato. Isso aí são jogadores de primeiro nível, tá? Que tem condições de tirar o São Paulo do rebaixamento. Ponto. Mais que isso, não. Mais que isso é sonhar, o São Paulo, tricampeão mundial, Libertadores, enfim, sonhar em cima disso, não. Nós já tivemos outros exemplos no passado. Qualquer time de futebol pode cair sim para a segunda divisão e não é vergonhoso. Agora, o Dorival Júnior é um componente importante para organizar essa equipe e deixar a zona do rebaixamento. Fala, Cassino. Eu estava aqui pensando, Que bom. atentamente, e quando o time grande entra nessa situação que o São Paulo está, eu tenho a impressão que alguns fatores extrasensoriais... Não é brincadeira não, gente. O Pascoal, ele falou um dia desse aqui, parece que tem um bode no centro de treinamento, na sala do São Paulo. Da outra vez que eu vi aqui, eu falei, parece que é uma nhaca. Time grande, quando vai ladeira abaixo, parece que nada segura. É impressionante. Eu já falei aqui, quando o Rogério Ceni era técnico, que o São Paulo é para Libertadores. Aí quando o São Paulo começou a cogitar a saída do Rogério Ceni, eu falei, o São Paulo vai cair. Quando o São Paulo contratou o Dorival, eu voltei atrás. Eu falei, com o Dorival, o São Paulo vai para Libertadores. E agora é o seguinte, negão, o São Paulo, se conseguir... Errei de novo. Se o São Paulo conseguir se salvar do rebaixamento, ficar em quinto, de baixo para cima, dá muito bom, porque nada dá certo. O Cueva é o camisa 10 do time, ele acha que ele é quem? Ele acha que ele é o Cubidias, ele acha que ele é o Mifflin, ele acha que é o Del Solar, aquele ponto esquerda que jogou no Palmeiras, peruano, que fez gol na Copa de 70, me fugiu o nome agora, que era bom, Gadiego? Gadiardo? Não, que jogava no Palmeiras. Fez gol no 4x2 Brasil e Peru nas quartas de final de 70. Aquele Galhardo, jogava um bolão. Esse Cueva acha que é quem, gente? Se o Cueva não quer jogar bola, São Paulo, encosta o cara. Tudo bem, vai pensar, depois para revender é ruim. Bicho, o negócio é pensar agora. É pensar em não cair para a segunda divisão. O São Paulo, infelizmente, é um caminhão que está descendo a ladeira. O negócio está feio para o time do São Paulo. Não está jogando bola. Vou usar o jargão que vocês não gostam. O time não encaixa. O Dorival é um baita treinador, mas não consegue fazer o time jogar impressionante. Então tem que fazer o quê? Fechar a casinha? Você tá louco para falar isso? Vai lá. Já encaminhei a frase para você. Manda lá. Deixa o Manuel Bico. Tomara que nesses dias... Já até engasgou? Que nesses dias... Bate nas costas dele, hein, Roberto Cavalo. Tomara que nesses dias que o São Paulo teve para treinar, que o Dorival tenha armado direitinho o time, principalmente no sistema defensivo, que é o problema seríssimo do São Paulo, fechado a famosa casinha Roberto Cavalo, pro São Paulo primeiro parar de perder, começar a pontuar para fugir, porque o negócio tá bravo. Olha, eu queria ter uma maquininha. Eu queria ter uma maquininha daquelas de choque na cadeira de cada um. Para cada clichê. Quando eu falar essas porcarias desses clichês. Mas o futebol é feito de clichês. Não é feito. Futebol é feito de novas ideias. Um locutor esportivo como eu não vive sem clichês. É importante. Lógico que vive. Deixa eu perguntar uma coisa. Põe o cérebro pra pensar. Você vai ver como não vai ter. Aí fala que o brasileiro... Olha isso. Que isso, gente. Não é pra mostrar isso, não. Aí fala que o brasileiro não tem memória. Olha, isso não pode. Anel no dedo mindinho. Não é uma gueixa? É o Sidão? Lembra aquele grupo Leucemia? Lembra, isso mesmo. Aposentou lá, ficou nesse tamanho. Eu sei que o Michael continua se abanando. Não, escuta. Vem, Cassino. Você no posto 9 ali, Ipanema, hein? Não, posto 7 aqui eu faço 7. Nossa, olha, ele tem uma carinha Aqui na Barra, não. de mar, de bruxa mar. Mas Deixa eu perguntar uma coisa, não, antes. O problema do São Paulo, além de tudo, é que não tem jogador que faça a famosa função do Cueva. Tem. Armador, assim? Tem. Jonathan Gomes. Vai jogar domingo. Quem é? O Lucas Fernandes. Lucas Fernandes e o Jonathan Gomes. São dois jogadores que foram contratados para isso. Todas as reclamações
dos técnicos, enfim, do São Paulo são nesse sentido. Que O o Cueva Lucas é o único Fernandes- jogador criativo, o único O jogador Lucas que consegue Fernandes, blá, blá, no blá. meu modo de ver, eu já vi esse cara jogar, inclusive nós transmitimos aqui, eu transmiti essa partida com o Cassino, na final da Copa Libertadores Sub-20. O que esse moleque fez São na Paulo final? ganhou de 6, foi aquele? Não, Não, foi na semifinal. semifinal, quando ganhou 2-0 na final. Não foi isso, Cassino? Não, Ele era pode eu, ser era um não, foi 10, o é isso, Silva, Pascoal? não fui eu. Ele Foi o pode ser Silva. um 10. Ele pode ser Ele esse é cara. ambidestro, um cara que tem muita qualidade, só que ele tem um problema de se contundir muito. Talvez ele teve uma esse, lesão Pascoal, no desculpa ombro, te teve uma interromper. contusão muscular, contusão no joelho. Ele tem uma sequência de lesões. Ele vai pro jogo nesse fim de semana. Talvez Ele é o esse cara, não fosse esse o moleque sabe momento. jogar. Talvez esse não fosse o momento adequado, com um time mal. Um moleque desse Ah, tem que mas ser essa colocado hora que quando o precisa- time tá legal. Mas vai precisar. Exatamente. Essa hora que precisa. A hora que precisar e precisa agora tem que pôr. Nós teremos o Morumbi lotado sábado? Pô, pelo Sim, menos é o que sim. se imagina, mas perto de 30 mil ingressos já foram vendidos. A produção Então- me avisa que foram já 28 mil Então, vendidos. perto de 30 mil ingressos. 28 mil. É Pascoal. jogo para mais de 40 mil, Pascoal, certeza. Então, poxa, 40 mil. O São Paulo na Bacia das Almas, jogando por uma vitória contra o time da Ponte Preta, que não é um time de se jogar fora, não. O time da Ponte Encardido. Mas fora Preta de casa, o retrospecto da Ponte não é muito É, bom, né, só Mas tem o uma vitória. retrospecto do Luca contra o São Paulo é muito bom. Ah, é? Tem Eu um não sabia cara disso. que vai deitar nesse jogo. Emerson vai Sheik? É o Tem um Emerson que gosta Sheik. de Vai jogar deitar contra o no, São Paulo, no Emerson nervosismo Nós do São temos Paulo. aí, produção, o retrospecto do Luca contra o São Paulo. Para colocar, vamos colocar aí. Não, ele vai botar música. Vamos primeiro do Luca, vamos colocar primeiro o retrospecto do Luca e depois o do Sheik contra o São Paulo. O Luca costuma fazer bastante gols contra o São Paulo. Vamos lá. Ah, isso aí foi dele, ó. Naquele último São Paulo e Ponte lá no Moisés Lucarelli, o Luca deixou dele. Dá uma olhada. Ex-Corinthians, essa dupla. Sheik contra o São Paulo, 17 jogos. Um gol só. É. 1 gol, 8 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Agora, olha o Luca, 9 jogos, 5 gols, 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Então, o retrospecto do Luca é muito bom. Você acha que o Sheik, o Pascoal, um jogo contra o São Paulo, entra pilhado a mais ou Não não? entra. O Sheik entra, claro. Claro que sim. Claro que sim. Até porque, por conta da rivalidade, é só lembrar daquele jogo que ele foi expulso no Morumbi, né, Simão? Tá lembrado? E o Sheik gosta de jogo grande, Pascoal. O Sheik gosta de Cresce estádio- muito nesse momento. Você apitou o jogo dele, não foi? Vários. Ele Vários. gosta de estádio cheio. Ele Aquele gosta jogo que ele dessas foi coisas. expulso, Pascoal, aquele que ele deu um biquinho no Tolói? É. Ah, ele foi expulso de maneira incorreta, hein? Sim, mas aquele jogo ele Não já era pra estava expulsão pilhado. aquele lance. O Mano perguntou, Não, o foi Benja nada. perguntou É, se ele foi estava nada aquele lance pilhado. lá. Ele entrou trança muito perna. pilhado naquele jogo contra o São Paulo. Muito pilhado. Tanto que ele perdeu a bola pro Toló e foi lá e deu um E você totó concorda sem com essa necessidade. frase que o Pascoal falou aqui segunda-feira, Simão, tá aí no GC? Que o Pascoal falou, o objetivo do tricolor é vencer a Ponte. Você concorda O com o Paulo não Pascoal? pode pensar em outra coisa a não ser ganhar. Ele vai Vencer, ficar, o vamos objetivo ver o que é vai vencer. acontecer, não tem, é Ele ficou o ganhar. fim de semana inteiro pensando, Simão. Você concorda com essa frase dele? Precisa ser corajoso pra falar isso. Não é qualquer um que vê na televisão que fala isso. É uma frase, Pesada. Então, o São Paulo não tem outra saída a não ser, não é, vencer todos os adversários que tem pela frente. Então, Tá o São Paulo tem brincando. que sair desse rebaixamento. Uma pressão que está em cima do São Paulo é enorme. Tá? E passa, evidentemente, pela Ponte Preta. A Ponte Preta do Sheik. O Sheik, conforme falou o Flavinho, gosta de jogos grandes, é um jogador que tem picardia, malandro. Um dos melhores que eu vi jogar Libertadores, brasileiro que eu vi jogar Libertadores, que conseguiu tirar os jogadores do boca do sério. Né? Ele cutucava os caras, o juiz ia lá e dava cartão para os jogadores argentinos, quando sempre foi ao contrário na história da Libertadores. Então é um jogador que sabe jogar, tá? E que é muita bola e cresce nesse tipo de jogo. Agora o São Paulo, nós vamos ver o que o Dorival Júnior, não é que eu acho que é um bom técnico e ponto, não é baita técnico, é um bom técnico, teve tempo suficiente para organizar, principalmente o setor defensivo da equipe São Paulina e colocar esses caras para jogar. Simão, Porque Simão, ele senão não tem o Arboleda. Tá mas fora, ele- tá suspenso. O Rodrigo Caio ficou 2 semanas com a seleção brasileira, não fez nenhum treinamento com o time do São Paulo. Ele botou o Militão de lateral direito, porque o Bufarini não tá dando conta de ser lateral direito. Vai. Quem? O Bufarini e Torres Não, é não. impressionante. O Bufarini não tá dando conta. Apesar Ele de que eu acho vai que improvisar o Militão de lateral direito? o Militão É que vai- treinou boa vai pro parte do jogo? período como lateral direito. Ele pensou, e essa é uma verdade, em colocar o Rodrigo Caio de volante, mas não tinha como treinar, então não colocou. Vai jogar na zaga, porque vai jogar o jogador brasileiro que veio lá veio da Espanha. Aderlan na zaga. E o Júnior Tavares continua fora do time do São Paulo, porque... Aí outra coisa, isso é uma outra informação. O Júnior Tavares
não saiu nessa janela por muito pouco. Na janela de dezembro, a probabilidade é muito maior do Júnior Tavares deixar o São Paulo. Mas se os caras encostaram ele, por que não liberou então para vender? Quem? Você teve o Não São Paulo atingiu aquilo que o encostou. São Paulo queria. Não atingiu o valor que o São Paulo queria. Imagina se vai atingir. O cara São Paulo- encostado Mas, não ô, vai Ben, atingir. Não só atingiu para o São falar Paulo em termos queria. de Mas em retrospecto, dezembro é muito possível que ele saia. a Ponte Preta ela só tem uma vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. Apenas uma. E o São Paulo tem E quantas? essa também uma, Pascoal. Inclusive, a Ponte Preta só tem, em 11 jogos, 7 pontos conquistados fora de casa. O senhor está A dizendo, única então, que vitória da a Ponte Preta foi é um contra o mamão. Atlético Paranaense. O senhor está dizendo que a Ponte Preta é um O São mamãozinho com Paulo, açúcar pro São também Paulo. fora de casa, Pascoal, o aproveitamento como visitante é muito ruim. Não, é péssimo. o jogo é no Morumbi. Então, Pascoal, é isso que eu tô falando. A Ponte Preta, como visitante, só tem um aproveitamento melhor do que o São Paulo no campeonato. O aproveitamento da Ponte Preta fora de casa é patético. O São Paulo precisa fazer valer o fator casa para poder vencer a Ponte. É hora de E virar pode isso, hein, vencer. Ponte? É hora de mudar isso, hein, Ponte Preta? Mas acho que Não, não, e viu, o- Flavinho? Acho que não vai conseguir. Não, é vencer, porque o não. viés de vocês, de todos os comentários, é tentando encontrar saídas e soluções para o São Paulo, de todos esses daqui, porque estão super preocupados com o São Paulo. Não, ó, o São Paulo vai jogar em casa, hein? Ó, o São Paulo joga em casa. Mas a Poxa, vantagem agora- do São o São Paulo, Paulo tem de no fazer Morumbi. valer. Por que você não, em vez de falar o São Paulo tem de fazer valer o fator casa, você não fala a Ponte Preta precisa melhorar fora de casa? Porque é péssimo pro Porque o campeonato, um óbvio- time é grande péssimo, São cair. Paulo vence. péssimo. Larga a mão. É terrível, campeonato. Tô Larga a falando, mão, é que ruim. terrível o quê, rapaz? São Que é isso? 22 clássicos a menos num campeonato sai quando um fora. grande cai. Sai fora. São contando Caiu, os 12 caiu. grandes do Brasil. Caiu. São Isso 22 é clássicos a desrespeito menos no campeonato. Não é, não. É a aos realidade. times menores. Desculpe, Flávio. É a Por quê? Porque realidade. os times menores, time que nem a Ponte, Se não você merece tivesse que ir ficar pra na Ponte Série A. Preta lá fazer um jogo, lá no Moisés do Carelli, Nossa. próximo final de semana, você não ia falar isso. Não, Tá? eu falaria que é minha Covarde. opinião, gente. Ia ser Eu falo isso há esmagado. muito tempo. Não é covarde nada. É sim. Time Se você tivesse grande sábado no cair- Moisés do Carelli, você não falaria isso. Grande cair para a segunda jogo no divisão Morumbi, é péssimo para o campeonato brasileiro. Você não pode desqualificar a Campeonato Ponte vai Preta. Eu não acontecer estou do mesmo falando da jeito. Ponte, eu não citei o nome da Ponte. Eu Ué, estou falando precisava? que para um São Paulo e campeonato, Ponte? como é o Campeonato Brasileiro, um time grande cair é um enorme prejuízo, pois porque são o que acontece no 22, dois patinhos da Lagoa, 22 clássicos a menos no Pra mim tinha que cair campeonato 4 grandes. como o Campeonato Brasileiro. E é dentro do campo, Mas você não é a ganhou, favor ganhou. de valorizar a Série B? Quando Não, vai um se grande pra cair, Série B, caiu. ué. Se cair, caiu. Tem que ter Mas aí o senhor rebaixamento. fica torcendo pra nunca Mas o time eu cair, grande cair. não Você fica gosto, torcendo acho contra os ruim, pequenininhos. acho chato. A Acho que torcedor o time Inter faz grande. o menor me falta, por exemplo, no campeonato como Brasileirão. É minha opinião. O modesta, humilde, singela. Mas eu acho que o São Paulo vence. O São Paulo vence 1x0, gol do Lucas Prato. Eu acho que a Ponte vai ganhar esse jogo. Você acha mesmo? Eu acho. Agora, Mas pra sair do achômetro, agora eu já falei que eu acho que é péssimo. Ué, a gente tá fazendo aqui uma Olha aqui. futurologia. Ou você tem uma bola de cristal pra cravar? Fala, ó, vai ser isso. Olha aqui, Não dá. a gente falava aqui que se 2 semanas sem futebol começa a aparecer tudo. O ex-assessor do Rogério Ceni, Michael Bill, o inglês, deu uma entrevista ao UOL onde, não sobrou palavras carinhosas para ninguém não, viu? Principalmente para o presidente do São Paulo. Principalmente para o Leco, o Michael Bill arrepiou o presidente de São Paulo. Nós separamos alguns trechos, o que nós achamos mais importantes dessa entrevista do Michael Bill, bela que é o pauta. ex-assessor do Rogério Ceni, ele deu essa entrevista para o UOL. Vamos ver. Vamos colocar a primeira aí. Vamos lá. Quem foi que fez a entrevista? Se Depois eu vou tiver só pra- a oportunidade de voltar a trabalhar no São Paulo no futuro, em outra gestão, volto sem pensar. Aí não tem muita coisa, mas ele Aí, deixa ok. bem claro que nessa esquece. Mas ok. Vamos para a próxima? Senti que Leco não me queria no São Paulo. Se o inglês é o problema do São Paulo e se ele sair tudo se resolve, é melhor sair. A venda do Thiago Mendes foi a gota d'água. Tem mais, vamos lá. Vamos lá, vamos para a próxima. Isso aí foi a entrevista do Michael Bill para o UOL, ex-assessor do Rogério, ex-auxiliar. Meu conselho foi para que ele considerasse o cargo dele também. O Rogério ama demais São Paulo. Ele defendeu o clube por 25 anos, mas não deram a ele 25 semanas como treinador. Tem mais aí. Senti que o presidente não me queria no São Paulo de jeito nenhum. Ouvi que ele não gostava de mim pessoalmente. Não tinha nada contra ele, mas talvez eu estivesse tentando impedir a saída de alguns jogadores e ele achasse que eu não deveria fazer aquilo. Tá vendo? Tem mais. No São Paulo existem muitos diretores que gerenciam o clube como se fosse um jogo de computador.
vende, contrata e pensa que vai funcionar. Eu pediria à produção que ligasse. Tente manter contato, ligar para o Leco ou para o Vinícius Pinotti, para dar o direito deles a entrarem no ar e, se eles quiserem, rebater o que foi dito. O Michael Bill, ex-auxiliar do Rogério, não foi em nenhum momento grosso, não ofendeu ninguém, mas deixou claro a posição dele. Na opinião, você entendeu aí. Ele falou, primeiro que ele fez uma crítica aos dirigentes que estão agindo como videogame. Contrata, vende, não pensa em nada. E segundo ele, o Leco não gostava pessoalmente dele, porque ele não queria que os jogadores saíssem e vendiam os jogadores. Foi uma baita de uma crítica, né? Mas foi educada, foi feita ao UOL. Ele ainda disse que ele entenderia o São Paulo, ele falou assim, como é que em um dado momento na entrevista ele disse, o Rogério Ceni pegou um time que foi 10º colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado e não deram a ele a oportunidade de montar o time. Muitos jogadores que foram contratados para o São Paulo, sequer o Rogério foi ouvido. Então, quer dizer, fica meio estranho, né? Tá muito... bem esquisito. O Michael Bill fez, desculpa, o Michael Bill fez uma coisa que o Rogério não vai fazer e não quer fazer. Apontar o dedo para ninguém. O Rogério não está querendo falar nada. Porque o Rogério sabe que se ele der uma entrevista hoje, vai complicar muito mais ainda a situação do São Paulo. Então, o Rogério está totalmente, como diz o Mano, offline. E tem que permanecer assim. Hã? Por enquanto, tem que permanecer assim. Não, o Rogério está sendo, o Lorde. O Rogério está pensando no São Paulo. Porque eu não tenho dúvida que o Rogério adoraria poder falar algumas coisas. Michael Bill falou. Mas o Rogério não quer. Inclusive o Michael Bill diz dos jogadores, alguns jogadores que saíram, como o Thiago Mendes, né? E outros que saíram. O Thiago Mendes ele falou que foi a gota d'água. A gota d'água, que eles não esperavam que isso fosse acontecer, né? E que falou também do volante do Vasco da Gama, que quando ele viu jogar o volante do Vasco da Gama, ele falou, nossa, que jogador. Esse cara joga na Inglaterra sorrindo. É o Jean? Não, Douglas. O Douglas. Esse cara joga sorrindo no futebol da Inglaterra. Ele também falou a respeito desse jogador. Falou muita coisa, uma entrevista muito grande, muito vasta. É uma grande oportunidade. Parabéns a quem fez a entrevista, foi muito bem conduzida, muito bem feita. Agora, claro que ele aponta o dedo para a direção de São Paulo. Está muito claro. Muito claro. Ele disse que o São Paulo não teve medida, não teve proporção, não teve entendimento, não soube o que fazer e que o presidente do São Paulo, em um dado momento, ele disse que o presidente do São Paulo nem sabia ao certo o que ele estava fazendo, vendendo tanto jogador e tentando repor de uma outra forma. Ele diz, não é assim que se faz futebol. Você vende 14, contrata 17 e acha que ele tem razão, né? Mas peraí, os que o São Paulo vendeu, Pascoal, quantos de fato fazem falta? Na equipe titular tinha 2, Pascoal, Na ideia dele, ele apresentou 5 jogadores. Pascoal, eu sou crítico também da diretoria de São Paulo. Eu acho que a diretoria de São Paulo deixa muito a desejar no quesito administrativo. Só que, pontualmente falando, em cima dos jogadores que saíram e os jogadores que chegaram, jogadores que saíram, Pascoal, que possa fazer falta, vamos lá. O David Neres nem jogou. Thiago Mendes, não, mas o David Neres era um jogador de qualidade. Thiago Mendes e David Neres. Aí você vai falar, Maicon? O Maicon não estava jogando nada. Quem mais que foi vendido aí? O Luiz Araújo não jogava nada? Bom jogador, Pascoal, mas aí? O Hudson. Não, mas o Hudson foi bem lá atrás. Pelo Neil. Mas foi bem mais... Mas foi pelo Rogério Ceni que propôs a troca. É um problema que assola todo mas ele reclama dessa venda de jogadores no decorrer do ano, aí, no decorrer do campeonato. O Hudson ele foi logo no comecinho do ano. Mas o Rogério Ceni que propôs a troca. Sim, porque ele não estava sendo aproveitado. Então, mas, jogador que faz falta mesmo aí, Pascoal. O Luiz Araújo, que era titular, e você tinha lá o Thiago Mendes. São 2 jogadores que eram titulares do time do São Paulo. Hã? E o Maicon? O Maicon não tá jogando nada, Pascoal. O que muda demais pro Arboleda? Mas o que muda do Maicon hoje pro Arboleda? Não tá jogando nada. Pascoal, uma coisa você fala, perdi um jogador titular que faz a diferença. O Thiago Mendes jogava bem. O Luiz Araújo jogava bem. Agora convenhamos, Pascoal. O David Neres era apontado como jogador. Era um jogador promissor, mas não era não precisaria contratar o Marcos não era Guilherme uma referência. Tinha o David Neres. Mas, Pascoal, não era uma referência. Por exemplo, saiu o David Neres, chegou o Marcos Guilherme. Pau a pau. Assim, enumerando rapidamente, eu acho que o São Paulo perdeu 5 jogadores que seriam titulares. É meio time. Vamos lá, quem? Acabei de falar pra você, mano. Mas peraí, diga, repita. O Luiz Araújo o Maicon não era titular? Era, mas hoje não seria. O Maicon era titular por falta de opção, Pascoal. Tudo bem, mas pro Pascoal seria. Vamos lá, Maicon, Thiago Mendes, David Neres. David Neres, Luiz Araújo e o Hudson. São 5 jogadores que podem ser titulares do São Paulo. Repito. Fácil. Jogador que era titular, que de fato hoje faz falta no time de São Paulo, o Thiago Mendes e o Luiz Araújo.
A produção entrou em contato com o Vinícius Pinotti, que é o vice-presidente de futebol do São Paulo. O Pinotti falou que não iria se manifestar, porque ele vai se reunir com o Leco, né, para decidir se eles vão responder ou não vão responder, mas que agora ele não quer entrar no ar. Ah, e outra coisa que ele disse E só, ele quis defender o Rogério Ceni, que era auxiliar, tá certo? Ele era auxiliar do Rogério Ceni. Mas convenhamos, Pascoal, por tudo que o Rogério representou como atleta do São Paulo, ele é um mito, concordo. Mas como treinador, você tem que saber separar. Ele não quis seguir uma nova carreira, então você tem que desmembrar o que foi o Rogério jogador do que foi o Rogério treinador. O Rogério treinador, gente, foi um fiasco. Fato. Mano, não deram a ele jogadores suficientes, uma montagem de um elenco suficiente. Aí eu concordo com o que disse o entrevistado. Michael Bill. Aí eu concordo. Não deram a ele tempo suficiente, se vai cair, se não vai cair, isso é uma outra colocação, porque a organização, às vezes a gente pensa só aqui nesse ponto, que é o time de futebol em campo, mas a gente vê só a ponta do iceberg. O iceberg tem muito mais coisa para você observar, não é só o cume, tem muito mais coisa para você observar, entendeu? Então, dentro desse plano, o São Paulo tem muita coisa que são equivocadas. No plano diretivo, no plano administrativo, na contratação de jogador. Você vai enumerando um monte de questões. Poxa, não é só o fato do time perder, na minha avaliação, 5 titulares. E perdendo 5 titulares, você perde meio time. Você não consegue montar um meio time do dia para noite. Aí você vende mais 9, 10 dos outros que já estavam lá, então, que você poderia montar um time. Então vamos entender aí, ô Pascoal, os problemas que está passando aí o Dorival Júnior. Dá uma olhada. Difícil imaginar o que o São Paulo vive hoje. Amanhã entra em campo pressionado. Nem o mais pessimista torcedor tricolor, nem o mais otimista rival acreditaria que a equipe do Morumbi brigasse hoje para não cair. O São Paulo ocupa a penúltima colocação do Brasileiro, à frente apenas do Atlético Goianiense. A equipe busca identidade. O mito Rogério Ceni não teve sucesso como treinador. Dorival Júnior o substituiu e até o momento não conseguiu encontrar o time ideal. O ditado diz, o bom time começa por um grande goleiro, mas difícil saber quem é o arqueiro. A verdade é que Sidão, Renan Ribeiro e Denis ainda não convenceram. Os dois últimos, aliás, dificilmente permanecerão na próxima temporada. A defesa é o ponto fraco, uma das mais vazadas da competição. Nem mesmo o selecionável Rodrigo Caio tem rendido o melhor futebol. Quando a gente perder a confiança em nós mesmos, a gente tem que procurar outra profissão, né? Porque o futebol a gente vive diariamente de confiança, de você acreditar e confiar que você é capaz. E eu vejo a nossa equipe dessa forma. Eu confio muito nos jogadores que nós temos aqui dentro do nosso elenco. Sabemos da dificuldade, sabemos que a gente vive uma situação muito difícil, mas temos plenas condições de reverter. Agora a gente tem que encarar isso de uma forma diferente. A gente vem falando e a gente não vem conseguindo vencer. Isso é uma preocupação muito grande. O uruguaio Lugano, ídolo, vencedor no clube na década passada, misteriosamente não teve muitas chances esse ano. Dorival Júnior não encontrou a zaga ideal, o goleiro titular, pior ainda quando o assunto é lateral. Tanto na direita quanto na esquerda, a preocupação é a mesma. Até improvisações são feitas. No meio de campo, quem esperava muito da criatividade do peruano Cueva no começo do ano, até agora se decepcionou. O baixinho armador joga bem na seleção do Peru, mas com a camisa tricolor. É uma situação difícil. Eu acho que é muito pelo momento que a gente vive. É difícil o jogador conseguir desempenhar o seu melhor. Isso é claro. E ainda mais para ele, que é o nosso camisa 10, o jogador que articula todas as nossas jogadas. Mas ele também sabe, ele tem consciência disso, ele sabe que ele tem que melhorar. E a gente, de alguma forma, a gente tenta ajudá-lo, mas também ele tem que se ajudar. Ele tem que querer, ele tem que procurar melhorar. E eu acho que ele tem consciência disso. Os ex-corintianos Petros e Jusilei têm altos e baixos. Hernanes, o profeta, chegou, tem se esforçado, tem produzido. Mas seria quase uma andorinha solitária no setor? Otimista, o experiente meio-campista está. Sairemos. E essa é a profecia. E conseguiremos sair dessa situação e terminar o campeonato numa situação melhor na tabela. É isso que acreditamos.
No ataque, Lucas Prato, a principal contratação do clube para esta temporada, também tenta se virar como pode. Mas todo o esforço e raça do argentino parecem insuficientes. O São Paulo, que sempre brigou pelo topo, vive um dos piores momentos da história. É uma equipe sem brilho. Uma coisa é certa, a torcida faz jus ao nome de Clube da Fé. Não tem abandonado o São Paulo em nenhum momento. E é ela que pode ser o diferencial para o time pavimentar um caminho de viradas. E claro, pavimentar o terrível buraco chamado queda para a Série B. Porque para um gigante como o São Paulo Futebol Clube, as glórias não podem vir somente do passado. Pátria!